Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos com mais um culto infantil em casa com a nossa série Milagres de Jesus. Vamos para a história de hoje? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, a Regiane, a Angélica e a Rebeca. Viemos para contar uma história para vocês. A gente é lá do culto infantil de Dona Júlia e a gente veio contar uma história de Jesus acalma a tempestade. A Angélica vai contar para nós a história. Hoje eu quero contar para vocês uma história que fala de medo. Do que você tem medo? Rebeca, de que você tem medo? Vento no escuro. De vento no escuro. Ai, eu tenho medo de bichos. E você, Regiane? Eu tenho medo de escuro, tenho muito Eu medo. também tenho muito medo. Será que a gente pode sentir medo? Podemos sim, todos nós sentimos medo. O que não podemos é deixar o medo nos dominar. Tem crianças que têm medo de escuro, de animal, de temporal, de vento, assim como a gente já falou. Hoje eu quero contar para vocês uma história que está na Bíblia e que também fala sobre medo. Essa história está lá em Marcos 4, 35 até 41. A história fala de homens que tiveram medo e esqueceram de algo bem importante. Jesus estava conversando com uma multidão de gente quando pediu para os seus discípulos ir para o outro lado. Discípulos eram aqueles que sempre estavam com Jesus e aqueles que ajudavam a Jesus. Todos dentro do barco começaram a remar e a viagem estava bem tranquila. Jesus foi para descansar e os seus discípulos ficaram cuidando do barco. Jesus foi descansar. E a viagem continuava. Mas, de repente, no meio do caminho, o mar começou a ficar agitado, as ondas cada vez mais altas, uma grande tempestade estava a se aproximar. O mar cada vez mais agitado começou a balançar o barco. A água estava entrando no barco. Parecia que ia afundar. Os discípulos ficaram com muito, mas muito medo. Imagina os discípulos lá dentro e o mar estava agitado e nervoso. Eles ficaram com muito medo. Eles foram correndo até Jesus, aonde ele estava descansando, acordaram Jesus e falaram: Jesus, nós estamos com muito medo, o barco vai afundar. Mas Jesus olhou para aquela grande tempestade e disse apenas uma palavra. Ele disse: acalma-te. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu, Regiane? O mar se aquietou. Isso, o mar se aquietou. Jesus fez um grande milagre. Ficou bem tranquilo e calmo. Por que vocês ficaram com medo? Disse Jesus. Vocês não sabiam que eu estava no barco? Os discípulos olharam para Jesus e falaram que ficaram com muito medo porque o barco balançava forte. Mas Jesus estava no barco e é uma coisa bem importante. Ele é todo poderoso e ele fez um grande milagre. Ele acalmou a grande tempestade. Os discípulos, admirados de ver o tamanho do poder de Deus, ficaram cheios de alegria. E assim a viagem terminou bem calma e tranquila. Sabe, crianças, a nossa vida é como esse barco. Passamos por muitos problemas, todos nós temos dificuldades e todos nós passamos por uma tempestade. Às vezes a gente fica com muito medo, né? Assim como esses discípulos ficaram com medo da tempestade, a gente também fica assim. Não precisamos nos preocupar porque Jesus cuida de cada um de nós. Vocês viram que ele ajudou os discípulos que estavam com muito medo. O barco é a nossa vida. E sabe onde a gente carrega Jesus? No nosso coração. Mas o nosso coração nasce assim, com um vazio. O que podemos fazer para Jesus morar dentro dele? Quando Jesus mora dentro do nosso coração, ficamos assim, preenchidos do seu amor.
E aí nós podemos dizer que Jesus mora no nosso coração. Um grande beijo, até a próxima! Tchau, tchau! Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez o aleijado andar, também um cego fez ver. Jesus fez mudo falar, e até quem tava morto ele fez de novo viver. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, pode tudo. Jesus, Jesus, Ele pode tudo, tudo, tudo. Jesus não foi um homem nada comum, fez um monte de milagres incomuns. Seu poder não encontro em lugar nenhum. Super-herói de verdade há somente um. Fez tempestade parar, leprosos purificou. Fez água em vinho virar, 5 pães e 2 peixinhos ele multiplicou. Jesus, Jesus,